tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar assim, mostrar diferentes formas de aplicar base no rosto. Existem diversas formas, existem muitas ferramentas, muitos pincéis, e eu vou falar pra vocês hoje assim, o que eu prefiro, os que eu mais gosto, os que eu não me adaptei. E vamos começar. A primeira forma de aplicar base, e a mais econômica, é com os dedos. Eu confesso que hoje em dia eu não aplico com os dedos base, eu não sinto que eu consigo formar uma camada perfeita no meu rosto, assim, aplicando a base com os dedos. Eu não sinto que fica tão uniforme, mesmo dando batidinhas, mesmo espalhando com movimentos circulares. Eu, linda, não consigo deixar um aspecto tão bonito, tão natural na minha pele, assim. Há muito tempo atrás eu aplicava com os dedos e sei lá, eu nunca gostava tanto do resultado, sabe? Eu acho que tem gente que aplica e gosta bastante e se dá bem, mas eu não consigo achar tão perfeito o acabamento da minha pele, pelo menos em mim. Em outra pessoa, se eu for maquiar outra pessoa só com as mãos, eu não consigo, gente, gostar muito. Mas tem essa opção se você não quer gastar dinheiro, se você não tá podendo gastar dinheiro com pincel, com esponjinha, dá sim pra você aplicar com os dedos, mas aí eu acho que você tem que aplicar assim, gastar um tempo a mais aplicando com o dedo, assim, até você conseguir um acabamento mais bonito, assim, o mais bonito possível, né, que você conseguir. E é importante, se você for aplicar com os dedos, gente, tá sempre com a mão higienizada, aplica álcool em gel, limpa bem a mão, assim, sabe, pra tirar qualquer resíduo de algum creme, alguma sujeira que ficou na sua mão. E aí a gente passa agora já para os pincéis. Eu lembro que o primeiro pincel de maquiagem que eu comprei, assim, que eu falei, eu quero comprar um pincel muito bom pra aplicar base no meu rosto. Aí eu fui atrás, dei uma pesquisada, isso faz muito tempo, gente. E aí eu comprei o pincel Duo Fiber. Não é esse que eu tenho hoje, esse aqui que eu tenho hoje é da Vult, eu comprei depois de um tempo, assim, pra testar. Confesso que não me adaptei, eu nunca consegui me adaptar tão bem também ao pincel Duo Fiber. Eu sei que tem gente que ama, já ouvi muita gente falando muito bem do pincel Duo Fiber da MAC, eu não tô lembrando o código dele. Se eu conseguir pesquisar e encontrar direitinho o que eu tô falando, eu deixo aqui no vídeo. Mas eu não sei, esse aqui da Vult, ele não é ruim. O pincel Duo Fiber, ele tem as cerdas mais separadas, ele é bem fofinho. Esse daqui, por exemplo, ele é bem macio. Só que eu nunca consegui, gente, fazer um acabamento assim tão bonito na minha pele com o pincel Duo Fiber. O pincel Duo Fiber, ele deixa um acabamento mais natural, um acabamento assim mais fininho, de base assim, digamos, mais leve no rosto. O jeito mais indicado de você aplicar base com o pincel Duo Fiber é fazendo movimentos circulares com a mão mais leve. E aí ele vai polindo a base e tal, vai dando aquela cobertura. Então assim, nada de aplicar só fazendo assim, ó, varridinhas, sabe? Porque essas varridinhas vão ficar linhas muito grandes, então você vai precisar de outra coisa pra fazer o acabamento, como uma esponjinha ou um outro pincel mais firmezinho. Eu não sei dizer, eu acho que esse pincel Duo Fiber, mesmo com os movimentos circulares e tal, eu sempre acho que a minha pele não tá tão boa. Eu acho que só fica boa se eu aplicar bem mais quantidade de produto e tal. Eu não sei, gente, eu nunca consegui me acostumar com o pincel Duo Fiber. Mas assim, é uma opinião minha, é uma coisa que acontece comigo. Talvez você use e goste bastante, mas eu, linda, não consegui, assim, gostar do pincel Duo Fiber pra base. Eu acho ele legal pra finalizar a pele com um pouquinho de pó solto, pega um pouquinho do pó, tira o excesso e vai fazendo um polimento assim com o pó, ou pra esfumar bem o blush, o contorno. Eu acho ele legal pra isso, mas pra base não curto muito. Tem um outro pincel que eu não tenho mais aqui nas minhas coisas, porque eu também nunca consegui me dar bem com ele, que é aquele pincel tradicional língua de gato. Vou pegar uma foto e vou deixar aqui. Ele é mais ou menos assim, ó, bem achatadinho, bem firme. Esse daqui, gente, ele é pra sombra ou corretivo, né? É um pincel que ele é bem maior que esse, ele é maiorzão, assim. Eu acho que esse tipo de pincel língua de gato eu não indico pra ninguém. Eu acho que, assim, se você tiver ele nas suas coisas, eu acho ele legal só pra você aplicar o produto e depois espalhar com outro tipo de pincel ou com a esponjinha. É assim que eu uso esse daqui, por exemplo. Às vezes quando eu vou maquiar outra pessoa, eu pego lá o corretivo, aplico o corretivo aqui e depois venho espalhando, dando acabamento com a esponja. Eu não acho esse tipo de pincel legal pra você fazer o acabamento na pele inteira. Ele não fica legal, fica sempre aquelas linhas que, querendo ou não, pede um outro tipo de ferramenta pra você fazer o acabamento e o polimento. Quando eu dou aula de automaquiagem, eu sempre falo que esse pincel, ele não é legal porque às vezes a pessoa joga na internet pincéis de base e aí aparece sempre esse pincel língua de gato. E eu acho que ele é um pincel assim bem que você pode dispensar.
E aí temos aqueles estilos de pincéis kabuki, que hoje muitas marcas têm. Eu gosto muito desse estilo de pincel. Eu tenho dois pra mostrar pra vocês que eu gosto bastante. Esse aqui é o kabuki de topo reto da Macrylan. Ele é de cerdas naturais. Eu sempre prefiro pincel pra base, gente, que tem cerdas naturais. Eu amo porque são pincéis macios, as cerdas são muito tranquilas de limpar. Eu gosto muito do resultado que deixa na pele, assim, deixa uma pele aveludada, uma pele uniforme. Esse daqui da Macrylan é um kabuki de topo reto que eu indico muito, gosto bastante, é acessível. Tem o de cabo branco também, que ele é até mais cheinho, ó. As cerdas são mais cheias até do que esse de cabo preto. Enfim, gosto muito desse pincel pra base, bastante mesmo. Esse tipo de pincel você vai aplicando a base com batidinhas e com movimentos circulares também. Aplica, dá batidinhas, faz movimentos circulares. Faz batidinhas, faz movimentos circulares. Nunca esfregando, gente. Esse movimento de esfregar, eu nunca faço, assim, principalmente pra aplicar base. É muito raro. Geralmente é mais só pra dar uma espalhada na base, mas pra base fixar, pra base se fundir mesmo na pele, sempre com movimentos circulares. Tem esse outro que eu amo, que é da Real Techniques, que ele é assim, estilo kabuki, ele é mais firme, ele é mais cheinho, as cerdas são mais juntas, mas ele é super macio. A diferença desse pincel para o da Macrylan é que essas cerdas da Real Techniques são cerdas sintéticas, só que elas imitam muito as cerdas naturais. É muito parecido. Eu acho que eu nunca vi, assim, um pincel que as cerdas são sintéticas serem tão parecidas com as cerdas naturais. E aí eu tenho um outro da Real Techniques, que é o Buffing Brush. Como dá pra vocês verem, ele é mais gordinho e ele é mais fofinho, tá vendo? Ó, as cerdas são mais abertas. Esse daqui ele é mais firme, vocês estão vendo, né? Enfim, eu gosto muito mais desse tipo de pincel, esse daqui que é mais fofinho. Então sempre quando o pincel de base é mais fofinho, como esse Buffing Brush da Real Techniques, eu gosto muito, assim. Gente, não precisa ser esses pincéis exatos. Se inspirem, assim, às vezes você acha de outra marca mais acessível. Hoje em dia a gente vê 500 mil marcas aí bombando e cada hora tem marcas novas com esses estilos de pincéis. Se fosse pra escolher um pincel de base que eu amo pra aplicar base, é esse aqui, o Buffing Brush da Real Techniques. E eu faço do mesmo jeito que eu tava falando pra vocês, vou dando batidinhas com o produto e espalhando depois com movimentos circulares, sempre com movimentos circulares. Esse tipo de pincel, ele deixa um acabamento muito bonito na pele, deixa um acabamento super uniforme, dá pra você deixar um acabamento levinho se você aplicar menos base no seu rosto, dá pra você deixar um acabamento mais pesado se você aplicar mais quantidade de base, enfim, eu amo esse tipo de pincel. E como eu até tava falando pra vocês, hoje em dia tem tantas marcas e tantas coisas diferentes aparecendo que na febre desses pincéis ovais, pincéis escovinhas, nessa última viagem eu resolvi comprar esse daqui pra testar. Ele é assim, todo diferentão. E eu vou deixar um card aqui do vídeo recente que eu fiz usando só esses pincéis. Eu fiz uma maquiagem completa usando só esses pincéis escovinhas, então confiram, que ainda não conferiu. Esse tipo de pincel assim, ele não é terrível pra pele, mas eu não consegui me adaptar, assim. Eu não achei que deixa um acabamento, uau, nada demais. A minha opinião é que esses pincéis tradicionais aqui em Macrylan, Real Techniques, fazem um trabalho melhor do que esse pincel escovinha nesse estilo. Eu acho que pra aplicar corretivo ele é até bacana e tal, mas eu não sei, não consegui gostar do acabamento, do efeito, assim, na pele toda. Não ficou ruim, mas também não ficou bom. Enfim. E aí, o jeito que eu mais gosto de aplicar, não tem jeito, quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu amo aplicar base com esponjinhas. Não tem jeito, gente, eu sou muito apegada, eu sou muito viciada. Pra mim, deixa um acabamento maravilhoso na pele, deixa a pele muito uniforme, deixa a pele com aspecto de pele, assim, sabe? É isso que eu mais gosto nas esponjinhas. Tem como você deixar um acabamento leve, bem natural com a esponja, tem como você intensificar um pouquinho com o seu produto, coloca mais produto, vai dar um acabamento mais pesadinho. A melhor esponja pra mim, sem dúvidas, é a Beauty Blender mesmo, da marca Beauty Blender. Ela é incrível, ela é a melhor de todas. De marca nacional, as que eu mais gosto são a da Belize, que ela é muito, muito boa, que é essa rosinha aqui, ela vem numa caixinha. Você paga de 15 a 20 reais, depende de onde você comprar, né, da sua cidade. A outra que não é nacional, mas já fiz resenha aqui comparando ela com a da Real Techniques, é essa daqui da Kiss New York, Brasil. Eu paguei 19 reais nela, também é bem boa. Gente, eu sempre uso essas esponjinhas mais gordinhas pra base, úmidas, sempre úmidas. Não é encharcada, porque quando você encharca demais,
A base ela não assenta tão bem, assim, pelo menos por experiência própria, o que eu já tentei há muito tempo atrás e não dava certo. Então ela úmida, eu peguei um pouquinho de água termal, dei umas espreadas assim nela, depois tiro o excesso dela com a água, né, pra ela ficar só úmida mesmo. E aí uma dica muito importante, porque muita gente fala assim, ah, mas as esponjinhas elas gastam muito mais produto. Se você usar ela úmida, automaticamente ela suga menos produto pra dentro dela. Ela suga assim um pouquinho mais do que os pincéis, mas gente, eu não acho que é uma coisa assim terrível, que as minhas bases acabam muito mais rápido do que com pincel. Não é mesmo. As minhas bases duram muito tempo, isso porque eu me maquio muito com uma frequência muito alta. E aí uma dica muito importante, não faça isso de pegar com a esponjinha a sua base. Tipo, você colocou a base aqui e pega com a esponjinha. O que eu faço? Eu sempre pego a base, coloco no meu rosto e aí sim vou dando as batidinhas, e sempre com batidinhas, gente. Batidinhas, batidinhas. Muita gente fala, ai, mas demora demais e tal. Eu demoro o mesmo tanto de tempo pra preparar a minha base com a esponja e com o pincel. Pra mim é a mesma coisa, porque eu demoro muito tempo pra fazer o acabamento na pele, assim, é uma outra dica. Quanto mais uniforme você quiser que o acabamento da sua pele fique, mais natural e tal, tira um tempinho a mais, assim, sabe? Fica mais tempo lá aplicando, aplica na testa, até na raiz, aplica nas extremidades, vai puxando pra cá. Eu não aplico na orelha, eu só aplico um pouquinho, assim, de base na orelha, só quando eu vou maquiar outras pessoas, assim, que é pra uma festa, um casamento, alguma coisa assim. Em mim, no dia a dia, eu não aplico na orelha. Puxa um pouquinho aqui pra essa região. Não esquece de maquiar a ponta do nariz, às vezes a ponta do nariz fica sem base. Então, assim, querendo ou não, a sua pele ela vai ficar mais uniforme, mais bonita. Quando você bater uma foto, assim, você vai olhar pra pele, nossa, como tá bonita. Esse resultado, ele requer um pouquinho mais da sua paciência pra espalhar bem e tipo, uniformizar mesmo a pele. Tanto com a esponjinha como com o pincel. A esponjinha, claro, é porque você tem ela assim na mão, então você tem que ir sentindo mesmo e olhando no espelho como é que tá ficando. Sobre a esponjinha ainda, eu já vi muita gente que usa a esponja só pra dar um acabamento, só pra dar um polimento. Eu já vi gente aplicando a base com um pincel língua de gato e depois usa a Beauty Blender só pra dar um acabamento. Super funciona também como acabamento, mas eu gosto de fazer o trabalho todo já com ela, assim. Pra mim, a função dela já é essa, de aplicar a base, então é perfeita. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu passei essas dicas baseadas em tudo que eu já testei, assim, aquelas coisas que eu realmente usei, deu certo, não deu? Enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de dar like aqui, compartilha com quem você sabe que vai gostar dessas dicas. Se inscreve no canal também, é só clicar aqui abaixo no vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! E pensando, assim, nas pessoas que ainda não foram nos Estados Unidos, às vezes você tá aqui no canal e você quer, às vezes, encomendar com algum amigo que vai viajar para os Estados Unidos, mesmo que você não vá. Então eu vou mostrar 10 produtos que eu indico muito, que tem a qualidade muito boa e tem um preço muito amigo.